Olá, pessoal. Eu sou o professor Gabriel. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dinâmica climática. E para dar início à nossa aula, né, para começar esse tema tão importante, tão múltiplo, tão diverso, que vai cair lá na sua prova, que aparece lá no Enem, que aparece lá na UERJ, e às vezes faz parte do nosso cotidiano e a gente não percebe que a gente está falando sobre esse assunto muito abordado, muito trabalhado na geografia, que é a questão da dinâmica climática. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Se você observar agora, olha pela janela, onde você estiver, como está o clima hoje? Um minutinho para você pensar, alguns segundos, melhor, né? E aí, o que você observa? Que resposta você daria? Pensou? Beleza. Então, independente do que você tenha pensado, a gente não está falando de clima. Pois é, o que você respondeu, o que você anotou aí, está errado, entre aspas. Por quê? Porque é muito comum, no senso comum, a gente falar isso, né? O clima hoje está legal, o clima hoje está de um jeito, o clima hoje está de outro, ou até mesmo usar, né, expressões, tá rolando, tá pintando um clima. Pois é, mas a gente vai descobrir nessa nossa aula que quando a gente se refere ao momento, quando a gente se refere a fenômenos, né, atmosféricos desse momento que a gente abre nossa janela e a gente observa, a gente não está falando de clima, a gente está falando de tempo. Então, nessa nossa aula, a gente vai descobrir a diferença entre tempo e clima, a gente vai conhecer um pouquinho alguns elementos do clima, né, os fatores do clima, os tipos de chuva, enfim, tem aí bastante conteúdo para a gente trabalhar junto e eu espero que vocês consigam me acompanhar e consigam compreender bem, tá? A minha explicação aí. Vamos lá. Queria passar aqui e antes da gente começar a falar de clima, a gente primeiro precisa pensar o que é a atmosfera. Olha o nosso planeta aqui, que lindo, que maravilhoso. E a gente sabe, né, que o planeta ele tem camadas, né, internas, né? Isso aí é um assunto para uma outra aula, em que a gente trabalha a litosfera, em que a gente trabalha, né, as placas tectônicas. Mas e os gases que envolvem a Terra? Tá? E o ar que a gente respira? Faz parte de quê? Pois é, faz parte da atmosfera. E a gente pode dizer que a atmosfera, daquele jeito bem clássico, né, que a gente aprende lá quando a gente é pequenininho na escola, que a atmosfera é o quê? A camada de gases que envolve a Terra, tá bom? Então, o primeiro ponto importante da gente entender é que as dinâmicas climáticas, né, tudo relacionado ao clima e relacionado ao tempo, né, os fenômenos atmosféricos, tem a ver com o quê? Com a atmosfera, beleza? Então, a atmosfera, camada de gases que envolve a Terra. E aí, né, vale a pena só mencionar que a atmosfera ela é uma grande camada, tá? E ela vai ser dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, e cada camada tem a sua importância, cada camada tem as suas características, né, particulares, mas hoje os fenômenos atmosféricos que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula corresponde àqueles que acontecem aqui, ó, na troposfera, ou seja, a camada mais próxima da gente, que é nela, inclusive, que tem o ar que a gente respira. Beleza? Tranquilo? Então, primeiro a gente precisa entender que a gente está falando de atmosfera, de fenômenos atmosféricos, tá? E aí, a gente vai para o nosso questionamento inicial. Aquela pergunta que eu fiz no começo para vocês, né? Como é que está o clima hoje? Essa pergunta está equivocada. Eu perguntei de propósito daquela forma, só para a gente poder refletir. Existe uma diferença entre tempo e clima, tá? Toda vez que a gente estiver falando sobre como o dia está hoje, se está ensolarado, se está nublado, se está calor, se está frio, né? A gente está falando do tempo. Olha ali, ó, tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em dado momento, ou seja, é o estado momentâneo da atmosfera. Agora, quando a gente fala, por exemplo, olha, eu vou viajar para o Nordeste em janeiro. Ninguém vai te incentivar, por exemplo, a levar, né, para o litoral nordestino roupas de frio. Por quê?
Porque a gente sabe que o clima daquela região é um clima quente. Ou se eu falar assim, olha, nós vamos viajar juntos, vamos para Gramado, vamos visitar talvez a Serra Gaúcha, vamos visitar Petrópolis, por exemplo, né, que é aqui pertinho da gente, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou falando do tempo quando eu me refiro ao tipo de roupa que eu vou precisar levar, ou as características marcantes desses exemplos que eu coloquei, de ser um lugar muito frio? Não. Agora eu estou falando do clima. Clima é um comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Entra ano e sai ano, eu consigo perceber, eu consigo analisar que dependendo da localidade que eu esteja no planeta, né, ou em algum lugar do próprio Brasil, né, que o Brasil ele tem uma variedade climática muito grande, a gente percebe que ali eu tenho características marcantes de clima. Então, só para a gente entender melhor, tempo é estado momentâneo da atmosfera, é o momento, é como está agora. O clima não, o clima é uma característica marcante dentro de um período maior. Tudo bem? Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que estabelecer entre tempo e clima. E aí, entendendo essa diferença, a gente parte para entender os elementos do clima. E o primeiro deles, né, vai ser a radiação. A Terra, né? A Terra é maravilhosa, a Terra é linda, perfeita. E a Terra, ela mesmo, né? Ela tem um sistema próprio dela de reter um calor necessário para a nossa sobrevivência, né? Eu já falei isso em outras aulas, né, a respeito do efeito estufa, por exemplo, que é um efeito natural que mantém a Terra aquecida de forma natural. Para quê? Para que tenha vida, né? Para que a gente possa não morrer de frio, por exemplo, tá? Então, ela retém esse calor, tá? Ela utiliza, né, todo aquele calor que vem do Sol e que chega à superfície, ela utiliza aquele calor necessário e o restante, né, ela manda de volta para o espaço. Então, esse calor retido pela Terra, mantido aqui para a gente poder se aquecer, né, a gente vai chamar de radiação, beleza? Então, o próprio efeito estufa, por exemplo, é um efeito natural. O problema é que os gases poluentes que vão diretamente para a atmosfera acabam fazendo com que esse efeito estufa ele aumente. E o agravamento do efeito estufa é um problema, gerando o chamado aquecimento global. Mas isso aí é uma outra aula em que a gente fala mais dos impactos ambientais, né, da questão da poluição, mas eu quero que vocês entendam principalmente essa questão da radiação, beleza? Radiação, então, vai ser esse calor que a Terra retém, tá bom? Que vem do Sol, tá? A gente vai ter outros elementos também que vão ser importantes para a nossa aula aqui de dinâmica climática. O primeiro vai ser a temperatura. Temperatura é fácil, né? É só saber, tá quente, tá calor, tá frio. Temperatura é a intensidade de calor que é existente na atmosfera. Cuidado para não confundir com a radiação. A radiação é a quantidade de calor que está sendo absorvida pela Terra para mantê-la aquecida. Agora, a intensidade de calor, se é mais ou se é menos, a gente calcula com base em quê? Na temperatura. E aqui no Brasil a gente usa, né, grau Celsius, né? Em alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, usa-se grau Fahrenheit, isso vai variar também, né? E aí você pode resgatar lá aquela sua aula de física, mas a temperatura é essa intensidade, se é muito, se é pouco, se de manhã está mais quente, está mais frio, se quando anoitece fica mais quente, fica mais frio, tá? Tudo isso tem a ver com temperatura. E a gente vai ter uma amplitude térmica a partir dessa temperatura. Como assim? O que é amplitude térmica? É a diferença da minha temperatura máxima e a minha temperatura mínima. Então, se muda muito ou se muda pouco essa temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano, a gente chama de amplitude térmica. Tá bom? Tá claro? Tá fácil, né? Super tranquilo. São conceitos, né, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, tá? Mas muitas vezes a gente não sabe o que eles significam de fato, como é que a gente poderia explicar. Mas pensando, por exemplo, na própria temperatura, ela faz parte do nosso cotidiano. Quando a gente olha lá no nosso celular e observa lá a temperatura do dia, tá quente, tá calor, beleza, a gente está vendo o tempo
a partir de um elemento climático. Tudo bem? Tranquilo? A gente tem também a umidade. Como assim a umidade? Se temperatura fala de quente e frio, a umidade fala de quê? De úmido ou seco. É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tá? E essa umidade, ela pode ser absoluta ou pode ser relativa, tá? Como assim umidade relativa do ar? É quando a gente tem uma variação dessa quantidade de vapor que tem na água. Na atmosfera, desculpa, quantidade de água, tá? Se essa umidade relativa ela for muito alta, tipo quase 100%, significa que vai chover. Se você pegar lá no jornal, se você observar lá no telejornal, né, no repórter, na RJTV, no Jornal Nacional, e falar sobre umidade relativa do ar, a gente está vendo ali a quantidade de umidade para saber se vai chover ou não, se tem a possibilidade de chuva ou não naquele dia, tá bom? Então, umidade é isso mesmo que vocês estão pensando, úmido, tá? Tem a ver com a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E por último, e não menos importante, a gente tem a chamada pressão atmosférica. Como assim pressão? Já parou para pensar se o ar, né, a atmosfera lá é aquele conjunto de gases e tudo mais, tem ali os ventos, né, soprando para lá, para cá e tudo mais. O ar, ele tem um peso? Sim ou não? Pensa aí. Respondeu que sim, né? Exatamente. O ar, ele tem um peso. E esse peso do ar, ele provoca uma força, né? Esse ar que está na atmosfera, ele provoca uma força aqui na superfície terrestre, tá? E essa força a gente vai chamar de pressão. Olha aí, pressão. Pressão de quem? Do ar. Pressão atmosférica. A gente vai entender melhor daqui a pouco como é que funciona essa pressão quando a gente estiver falando sobre os fatores do clima, beleza? Então, aí a gente viu 4 elementos principais do clima. Primeiro, radiação, que é aquela quantidade de calor do Sol que é retido pela Terra. Segundo, temperatura, que é a intensidade, se é muito ou se é pouco, calor que está existente ali naquela atmosfera. Terceiro, umidade do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água que a gente tem na atmosfera. E por último, e não menos importante, a pressão atmosférica, que é o peso do ar, tá bom? A gente vai entender melhor a pressão atmosférica, já dando um spoiler aí, por que quando a gente sobe, por exemplo, a serra, quando a gente vai para Petrópolis, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Quando a gente vai para Petrópolis, por que a gente sente o nosso ouvido ou até mesmo a nossa garganta diferente? Porque o ar é diferente, a pressão do ar está sendo diferente, tá? A gente vai entender melhor isso já já, tá bom? Bom, falamos de alguns elementos que compõem esse clima, né? Que compõem essa dinâmica climática. Falamos sobre os elementos que fazem parte desse todo que é a dinâmica climática. Mas também tem alguns fatores que vão determinar para a gente esse clima. Como assim, Gabriel? Quais seriam esses fatores? Primeiro, a gente tem o fator latitude. Já vimos isso lá na sala de coordenada geográfica, né? Em que a gente entende que a Terra ela é dividida em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e é cortada por uma linha chamada linha do Equador. A distância em graus que a gente tem da linha do Equador, aqui, ó, só observar aqui o meu desenho, olha aqui a luzinha vermelha indicando. A distância em graus saindo do Equador para norte ou para sul, a gente vai chamar de latitude. Isso determina o clima? Isso vai diferenciar o clima? Sim, claro que vai. Por quê? Porque essa zona aqui, que é a zona equatorial, que é a linha próxima do Equador, ela recebe diretamente mais luz e calor do Sol. Se recebe mais luz e calor do Sol, é claro que vai ser mais quente, tá? Agora, toda vez que a gente vai se distanciando da linha do Equador, toda vez que a gente vai se distanciando dessa faixa, né, dessa zona equatorial, as temperaturas começam a diminuir, começam a cair. Não é à toa que a gente tem lá no Polo Norte e no Polo Sul
regiões polares muito frias, com gelo mesmo, como ela na Antártida, como ela no Ártico. Por quê? Porque a quantidade de calor, luz e calor, né, vinda do Sol começa a diminuir. Então, aqui, ó, nessa barriguinha da Terra, próxima à linha do Equador, é mais quente. Quando vai subindo ou descendo para norte, para sul, em relação a essa linha do Equador, a gente vai ter temperaturas menores e é por isso que a gente tem as regiões polares muito frias. Então, esse é o fator latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ficando. Não é à toa que o Brasil é muito quente. Por quê? Porque o Brasil é cortado por essa linha do Equador. Beleza? Tranquilo? Acho que essa é fácil, né? Um outro fator também importante é a altitude, tá? O que vai acontecer? A radiação, né, que é aquela quantidade de calor que eu expliquei para vocês, que chega aqui na Terra, ela é absorvida principalmente nas áreas superficiais, né, nas áreas de superfície. E aí ela vem, é como se o Sol, né, o calor do Sol, ele viesse diretamente para o asfalto. Depois que ele vem para cá, para a superfície, ele começa a perder esse calor e ele vai subindo de volta para a atmosfera. Ou seja, à medida que ele vai subindo, esse calor ele vai perdendo essa intensidade. Então a temperatura começa a diminuir. É isso que acontece nas regiões montanhosas. É isso que acontece nas regiões de serra, por exemplo, como Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. À medida que eu vou subindo, né, a forma do relevo, à medida que eu vou subindo a minha altitude, as temperaturas também tendem a cair. As áreas mais baixas tendem a ser mais quentes, enquanto as áreas mais altas tendem a ser mais frias. E não me pergunte, pelo amor de Deus, professor, mas se está mais alto, não deveria ser mais quente porque está próximo do Sol? Não, gente, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Como é que funciona? Mais uma vez, a radiação ela é feita da seguinte maneira: a Terra, né, é aquecida pelo Sol, retém aquele calor e depois aquele calor vai diminuindo à medida que ele volta para o espaço. À medida que ele solta, vai embora para a atmosfera de volta. Então, não é proximidade com o Sol, não. É a forma como a Terra absorve, tá, aquele calor. Beleza? Então, à medida que eu vou subindo, à medida que eu aumento a minha altitude, essa temperatura tende a diminuir. É por isso que lá no alto, por exemplo, do Monte Everest, é frio pra caramba, é gelo pra caramba, tá bom? Então, esse aí é o fator altitude. Esse fator vai determinar também a diferença de pressão. Eu expliquei para vocês, né? Ou melhor, eu só mencionei, falei que ia explicar melhor agora. Quando a gente sobe, por exemplo, a serra, né? Quando a gente vai para Petrópolis, por exemplo, ou outro lugar de serra, a gente começa a perceber que o nosso ouvido ele começa a ficar um pouco fechado, um pouco diferente, né? Começa a doer em alguns casos. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de pressão. Nós, por exemplo, vivemos, né, numa área, vamos supor, né, que vivemos em uma área mais baixa. Vamos pegar aqui o exemplo, né? A gente tem um desenho aqui que mostra duas altitudes diferentes, tá? Santos, tá? Uma cidade de São Paulo que fica, né, mais próxima do nível do mar, e São Paulo mesmo, né, a própria cidade de São Paulo que fica mais alta, é uma região mais alta. Existe uma diferença de pressão ali. Por quê? Olha a quantidade da coluna de ar que chega até Santos. E olha a quantidade da coluna de ar que chega até São Paulo. É uma diferença de altitude. E, por sua vez, uma diferença de pressão, tá? A quantidade, a coluna de ar em Petrópolis, por exemplo, que é uma região mais alta, em Campos do Jordão, por exemplo, que é uma cidade também que fica em áreas altas, essa coluna de ar é menor. Se é uma coluna de ar menor, o peso é menor. Em compensação, áreas mais baixas, né, áreas de baixada, tende a ter uma coluna de ar maior. Então, a pressão vai ser maior. Então, quando você sai de uma cidade, você vai para outra, você sente o ar mais leve. E aí, isso faz com que você tenha essa diferença de pressão. Acontece muito também, por exemplo, no futebol. Quando os jogadores, né, eles vão jogar, por exemplo, a Copa que tem aqui Libertadores da América, por exemplo, né? Vão jogar aqui em algumas cidades americanas, do sul principalmente. Algumas cidades ficam no alto da Cordilheira dos Andes.
que é o quê? Um conjunto de montanhas que a gente tem aqui na América do Sul. E aí, os jogadores brasileiros, por exemplo, o Flamengo, está acostumado com o Brasil, tem áreas mais baixas do que as áreas de Cordilheira dos Andes. Quando chega nessas cidades, né, ali no Chile, na Bolívia, na Colômbia, que a gente vai ter cidades mais altas, tá? Cidades que estão numa altitude maior, os jogadores eles sentem a diferença da pressão atmosférica. Por quê? Porque eles estão acostumados com essa pressão daqui. Quando tá lá, o ar é diferente. E aí, até para jogar o futebol, eles sentem essa diferença, tá? Então, essa aí é a explicação de como a pressão atmosférica, ela varia de acordo com a minha altitude. Beleza? Acho que sim, né? Bem tranquilo. Se tiver dúvida, comenta aí, faz pergunta, tá? Não deixa de anotar, porque a gente precisa tirar essas dúvidas aí, até porque é um assunto muito importante e até mesmo que faz parte do nosso cotidiano. Seguindo aí, a gente tem também a chamada continentalidade e maritimidade. O que é isso, Gabriel? Que nome grande é esse? Não me assusta. Pois é, fica tranquilo, tá? Como é que funciona? Continentalidade e maritimidade tem a ver com a proximidade ou com a distância que a gente tem em relação ao mar, tá? Ao litoral. Uma cidade litorânea, por exemplo, ela sofre diretamente a influência do quê? Do mar, do oceano. A água, ela demora muito para esquentar e depois demora muito para esfriar. Agora, regiões, né, onde são mais continentais, que não tem um contato direto com o mar, o que vai acontecer? Esquenta muito rápido, tá? As regiões, por exemplo, de deserto, aquele monte de areia lá, esquenta muito rápido, mas também esfria muito rápido. E aí, nas áreas próximas ao litoral, a amplitude térmica, você já sabe que é amplitude térmica, né? Você estudou agora há pouquinho comigo, vai ser diferente de áreas desérticas, por exemplo. É por isso que você já deve ter ouvido falar que o deserto ele é muito quente de dia e um frio danado de noite. Por quê? Porque o sol está batendo ali direto. Ele esquenta muito rápido, porém ele vai esfriar muito rápido. Continentalidade, não tem influência da água do mar ali. Agora, a maritimidade não. A maritimidade, cidades litorâneas próximas do litoral, a gente vai ter a água totalmente influenciando esse aquecimento, né, e esse esfriamento do ar. Então, ao final do dia, a água ainda está esquentando e aquela temperatura local ainda está esquentando. Então, no final do dia ainda vai estar quentinho. Por quê? Porque ele demora a esfriar. Beleza? É isso que vai acontecer. Então, essa continentalidade e maritimidade tem a ver com a proximidade ou não, tá, que a gente tem com o litoral. Bom, alguns outros fatores também determinantes para a gente é o relevo, a vegetação. Vamos para o relevo, vamos entender melhor o relevo. Relevo, né, são essas formas aqui da Terra. A gente tem aqui, ó, como se fosse uma serra, uma montanha. Isso influencia, tá, nas condições climáticas. Quer ver um exemplo legal? Dá uma olhadinha nesse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui, isso aqui é o perfil topográfico de uma região do Nordeste, tá? E aí aqui a gente tem, ó, tô circulando aqui o oceano, tá? Tô circulando aqui as áreas oceânicas. E a gente tem aqui o litoral nordestino. Litoral nordestino chove. Por quê? Porque tem essa influência ali do mar, que causa uma umidade maior. Porém, toda essa umidade que se forma aqui nas regiões oceânicas por conta do oceano, por conta do mar, ela vai acabar ficando concentrada aqui. Por quê? Porque se a gente for em direção às áreas continentais do Nordeste, a gente vai se deparar com uma forma de relevo chamada Planalto da Borborema. O que esse planalto faz? Olha aqui esse esquema que vocês estão vendo aqui, ó. As nuvens se formam, se preparam para chover, porém, quando ela se depara com esse relevo, é como se fosse uma barreira que vai bater, né, naquele relevo, e quando aquela chuva, aquela nuvem condensada, né, ela tiver contato com aquela montanha, ela vai chover. E aí, essa chuva não consegue chegar do outro lado do Planalto da Borborema, que adivinhem, é a depressão sertaneja, onde a gente tem o famoso, né, sertão nordestino. Então, por isso que no sertão chove tão pouco. Porque a gente vai ter um efeito aqui influenciado pelo relevo. O relevo funciona como uma barreira que impede
a umidade do ar chegar do outro lado, que seria o sertão nordestino. A gente vai ter uma aula aqui sobre o clima específico do Brasil, ou melhor, os climas do Brasil. O Brasil tem uma diversidade climática muito grande. E aí a gente vai falar melhor sobre isso, mas já de antemão já posso adiantar que esse relevo ele influencia, tá, nessas condições climáticas locais. Bom, assim como a própria vegetação. Como é que a vegetação influencia? A gente sabe, por exemplo, que as chuvas, né, elas se formam a partir de um processo de evaporação, em que a água do solo, ela evapora por conta do calor, vai para a atmosfera e forma o quê? Nuvens. Só que essa água que forma-se ali, aquela umidade do ar que se forma, né, na atmosfera, ela não vem só dessa água que está evaporando, não. Ela vem também de onde? Da transpiração das árvores e de outras plantas. É por isso, por exemplo, que a região amazônica, né, que tem muita árvore, que tem muita floresta, é uma região muito úmida. Se vocês observarem a região de Mata Atlântica, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê aquelas nuvenzinhas sendo formadas ali em cima das árvores. Por quê? Essa é a umidade, é a floresta respirando. Não é à toa que chamam, né, popularmente, a própria Amazônia de pulmão do mundo. Por quê? Que as plantas, as árvores, elas respiram, elas transpiram, tá? E esse vapor de água vai para a atmosfera e influencia também no clima local, tá bom? Então a vegetação também tem uma grande força aí. A gente vai ter também as chamadas massas de ar e correntes marítimas. A gente vai trabalhar melhor numa outra aula que a gente vai falar especificamente do clima do Brasil, sobre as massas de ar que influenciam aqui no Brasil. Mas o que eu já posso adiantar? Massas de ar e correntes marítimas, elas têm uns efeitos muito semelhantes. Massas de ar, vocês já devem ter ouvido falar no jornal, quando fala assim, vem aí uma frente fria. O que é massa de ar? É um conjunto formado, obviamente, de ar, que carrega consigo as características de onde está saindo. É o vento. O vento é o ar em movimento, não é? E quando esse vento ele se forma em uma grande massa, ele forma as chamadas massas de ar. Massas de ar que saem de regiões frias tendem a se tornar o quê? Uma frente fria, um grande bolsão de ar que leva para o lugar que ela está indo as características frias. Massas de ar úmidas, por exemplo, que saem dos oceanos, elas levam o que com elas? Umidade. E aí provoca chuvas. Então, essas massas de ar influenciam também no clima local. Assim como as próprias correntes marítimas, que são como se fossem as massas de ar, porém relacionadas às águas dos oceanos. Aqui a gente tem um mapa mostrando a influência dessas correntes marítimas nos climas de diferentes pontos do planeta. Tá bom? E por fim, a aula está acabando, a gente conseguiu pegar aí muita informação, a gente conseguiu pegar aí muitos conceitos, mas repito, tá com dúvida, não conseguiu entender alguma coisa, anota para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Escreve aí, pode escrever nos comentários se quiser. E aí, a gente vai falar agora de quem? Das chuvas, né? Eu falei tanto de chuva, falei de chuva para lá, chove para cá, frente fria, vai chover, umidade, faz chover. A gente tem aqui uma tirinha muito interessante da Turma da Mônica que se chama Chuva. E a gente sabe, né, que o nosso amigo Cascão, ele morre de medo de chuva, né? E aí o Franjinha tá lá passeando com o Bidu e fala assim, ih, quantas nuvens, parece que vai chover. Não é à toa, né, que o Cascão ele já fica ali com aquela cara tensa, já fica com aquele medo. E aí o Cascão pergunta pro Franjinha, por que chove, hein, Franjinha? E ele explica, Cascão, eu vou explicar. Você sabe que as nuvens são gotinhas de água que evaporam, né? Então, aquela água do solo, ela evapora. E aí, com muitas gotinhas juntas, a nuvem vai ficando pesada e começa a chover. Como tudo, né, no nosso planeta, né, que tem um peso, que tem uma massa, que é puxado, né, por conta do efeito de gravidade, a gente vai ter também essas gotinhas de água evaporando, se unindo na atmosfera, condensando, criando ali um peso até que vai ficar tão pesada que vai cair. Já ouviram falar, por exemplo, em nuvem carregada? Pois é. A nuvem nada mais é do que essas gotículas que subiram até a atmosfera graças à evaporação, né, das águas que estão aqui no solo, graças à transpiração, né, das plantas. E quando chegou lá,
né, formaram aquela grande nuvem e aí depois ela cai em forma de chuva ou de precipitação. O nome precipitação se refere à chuva também. A única diferença é que a precipitação ela também pode vir em formato de gelo, né? Ela pode vir muito mais gelada, ela pode vir congelada, e a gente não vai chamar de chuva, a gente vai chamar de neve. Isso aí, alguém deve ter falado neve aí, deve ter lembrado. Bom, e existem diferentes tipos de chuva, tá? Eu até já falei um deles. Um deles é a chuva orográfica, ou simplesmente chuva de relevo. E aí é aquele mesmo esquema que acontece lá no Nordeste. O vento empurra uma massa de ar úmida contra uma montanha, contra um morro, contra uma forma de relevo alta. E quando ela se debate com aquela área, ela tende a cair, tá? E essa chuva orográfica, chuva de relevo, ela chega do outro lado mais fraquinha. Isso quando ela chove. Às vezes nem chove do outro lado. Essa parte do relevo que barra o vento úmido, olha só, barra o vento, tá? Que segura, que retém aquela chuva, a gente vai chamar de região de barlavento. Em compensação, aquela que não tem aquele vento forte, não tem aquela massa úmida, solta o vento para longe, a gente chama de sotavento, tá? Então aqui, ó, barlavento, onde chove, e sotavento, onde a chuva não chega. Por quê? Porque esse paredão aqui, que foi essa forma de relevo, impediu a chuva de chegar do outro lado, tá bom? A gente vai ter também aquela chuva que a gente escuta no jornal, falando assim, vem aí uma frente fria. Às vezes, a massa de ar que está prevalecendo aqui na região é uma massa de ar quente. E aí vem uma frente fria que une essas duas massas, uma se sobrepõe sobre a outra e aí chove. Essa chuva, né, de frente, uma frente fria com uma úmida, com uma quente, a gente vai chamar de frontal. É um tipo de chuva chamado chuva frontal, que é quando a gente tem esse encontro frente a frente, olha o nome, é o frontal, frente a frente de uma massa quente e úmida com uma massa fria, tá? E por último, a gente tem a mais famosa aqui no Brasil, que é a chuva convectiva. A chuva convectiva também pode ser chamada de chuva de verão, que é aquela quando faz muito calor, né? No verão as temperaturas são maiores, né? São mais altas, e aí faz muito calor, a água que está aqui na superfície começa a evaporar, a gente sente aquele mormaço, sabe, no popular, começa a evaporar, e ao mesmo tempo a gente vai ter o quê? As plantas também transpirando, e aí toda essa água vai condensar lá na atmosfera e depois cair, formando a chamada chuva convectiva ou a chamada chuva de verão. Bom, é isso. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido esses conceitos, gostado dessa aula. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios no sábado, que a gente vai estudar juntos, tá bom? E nessa aula, a gente vai praticar esses conceitos. Se tem alguma dificuldade, se algum conceito não entendeu muito bem, anota para a gente tirar dúvida lá na nossa aula no próximo sábado. E vamos fazer juntos, né, os exercícios lá com base nesse conteúdo que a gente aprendeu hoje. Nas próximas aulas a gente vai entender melhor um pouquinho sobre os climas do Brasil, tá? E as massas de ar atuantes aqui no Brasil. Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até sábado, galera. Tchau, tchau.